Olá, pessoal do oitavo ano, estamos aí para fazer uma revisão sobre o ciclo do café. Falaremos sobre modernização conservadora, volatilidade do café, termos de época, Vale do Paraíba e leis abolicionistas. Muito bem, modernização conservadora é quase como grita baixo, ou para de falar palavrão, seu filho da pi, né? Muito bem. É lógico que é um paradoxo você falar modernização conservadora. Mas isso pode ser explicado, porque o que modernizou foi a construção de portos, a construção de ferrovias. O problema é que estas modernizações não foram para a própria população, foi para a exportação do café. Quanto à população, foi conservado o caráter de latifúndios, monocultores, agroexportadores, que são chamados de plantations, né? Então, mudou, para continuar do mesmo jeito para o povo. Temos aí as ferrovias que foram construídas, os portos que indicam a modernização, mas a mão de obra ainda bastante explorada em latifúndios monocultores. O que significa dizer que o café é volátil? Algo volátil em química é que evapora com grande facilidade. Você vai me falar, não, mas o café não evapora. Tudo bem, não estamos falando fisicamente, estamos falando de uma metáfora. O café é um produto que, em época de progresso da economia, ele é muito vendido. Ele é uma commodity, ou seja, ele é um produto agrícola que gera grande lucro. Porém, em épocas de crise, ele é considerado supérfluo. Ele é um dos primeiros produtos a serem cortados e os estoques ficam encalhados, como aconteceu no Brasil em períodos de pós-guerra, por exemplo. Quais são termos que eram usados na época e que são usados ainda hoje em dia? A terra roxa, a terra presente, bastante produtiva para o café, no Vale do Paraíba, é de origem vulcânica, daí sua cor avermelhada. E você vai falar, então por que chamavam de terra roxa e não terra vermelha? De fato, os imigrantes italianos estavam chamando de terra vermelha, só que na sua própria língua, terra rossa. Os interioranos do Vale do Paraíba acreditavam que eles estavam falando terra roxa e a expressão pegou. Nós temos várias hipóteses para a origem da palavra forró, mas uma defendida pelo Luiz da Câmara Cascudo, que eu acho muito curiosa, é que quando os ingleses terminavam trechos de ferrovias para se desculpar dos problemas causados, faziam uma festa aberta para a população local se confraternizar com os operários que produziram as ferrovias. E nessas festas havia uma faixa na frente escrita em inglês, for all. Quando a população tentava falar for all em inglês, ficava algo parecido, forró. Vamos lá no forró dos ingleses, aonde? No forró. Forró, no forró dos ingleses, e a palavra virou forró. Não sei se você sabe, mas quando a gente diz que uma terra é grilada, significa que foi feito um documento para uma falsa posse de uma terra que provavelmente era do governo e virou de algum grande fazendeiro, quando ele, em teoria, a usou por mais de 10 anos numa lei chamada uso capião, que vem desde o direito romano. De fato, muitas vezes a terra não era explorada por 10 anos, mas um documento falso era criado por alguém que recebeu uma verba para isso de algum cartório, e para parecer que o documento tinha mais de 10 anos, ele era colocado numa caixa cheia de grilos. Saiba o seguinte, nós estamos terminando para falar de terra roxa, terra bastante produtiva no Vale do Paraíba, forró, a palavra que veio do foral, e nós temos que a propriedade de terra era grilada quando o documento era colocado em caixas de grilos. Falando rapidamente do Vale do Paraíba. Talvez você me pergunte, Vale do Paraíba? Paraíba é um estado do Nordeste, como o Vale do Paraíba no Sudeste. Não estamos falando do Vale da Paraíba, e sim do Vale do Rio Paraíba, um rio que ajudou bastante também na agricultura do interior de São Paulo, em seus limites com o Rio de Janeiro. Era uma terra bastante fértil para o café, como já falamos em outro momento, era de origem vulcânica. Imagine a lava do vulcão queimando uma série de seres vivos, que depois viravam seres mortos, viravam cinzas desses seres com muitos minérios, com muitos minerais, com algo que faz a terra ficar muito adubada naturalmente. Além disso, o Vale do Paraíba estava muito próximo do litoral. Apesar de ser uma região interiorana,
em poucos quilômetros você já estava em contato com o litoral, o que facilitava a exportação do café para a Europa. Temos aí o Vale do Paraíba. E você deve estar pensando, mas o café trouxe uma modernização à mão de obra assalariada. Sabemos que boa parte desta mão de obra assalariada se deu por pressões inglesas. Os ingleses tinham interesses bastante humanitários? Não. Os ingleses queriam que os escravos passassem a receber salários e assim pudessem comprar os produtos que eles fabricavam. Um jeito da Inglaterra pressionar foi condicionando novos empréstimos a o Brasil fazer leis que mostrassem que estava abolindo a escravidão aos poucos. A Inglaterra já tinha feito uma lei que os navios que fossem encontrados transportando escravos seriam bombardeados. Era o Bill Aberdeen. O Brasil, para mostrar que era bajulador, puxa-saco da Inglaterra, fez uma lei que proibia o tráfico dentro do Brasil. Pelo que eu sei, o tráfico já está proibido no mundo. O Brasil faz parte do mundo, automaticamente também está proibido no Brasil. Mas era uma lei chamada Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico no Brasil. A lei dos sexagenários foi outra lei para inglês ver. Ela abolia a escravidão para escravos com mais de 65 anos. O problema é que a expectativa de vida média de um escravo era de 40 anos. Pouquíssimos escravos chegavam a essa idade e os que chegavam praticamente já estavam imprestáveis para os seus senhores, considerando do ponto de vista da mão de obra. A lei do ventre livre foi a lei que permitia que os filhos de escravas recém-nascidos fossem libertados. Vamos ser bem sinceros? Você não vai sair para um bebê e falar, engatinha, você está livre, né? Provavelmente, esta criança ficará aos cuidados da mãe, que é escrava, até os 14 anos, em média, e ele não verá a mãe dele trabalhando e ficará sem ajudar. É óbvio que ele acabará ajudando a mãe e sendo uma espécie de escravo ali junto da mãe. Nós temos aí a cronologia das leis, a lei Eusébio de Queiroz, que abolia o tráfico, no Brasil, quando ele já estava proibido no mundo, a lei do ventre livre, que libertava filhos de escravas recém-nascidos, quando, na verdade, eles ficariam aos cuidados da mãe, e a lei dos sexagenários, que libertaria escravos que completassem 65 anos, quando, de fato, a média de vida dos escravos era de 40. Se você quiser dar uma conferida nesses slides, basta acessar gg.gg/ciclo do café slides. Se você quiser dar uma olhadinha neste vídeo de novo ou indicar para alguém, ele está em gg.gg/ciclo do café YouTube. E se você quiser testar os seus conhecimentos com 5 testes rápidos, valendo 2 pontos cada, com a correção instantânea, você pode entrar em gg.gg/Ciclo do Café Forms. Espero que o vídeo tenha sido muito útil para vocês.